Oi, pessoal. Então, a intenção desse mini tutorial é falarmos um pouco sobre o Kahoot, que é um aplicativo e programa voltado para a gamificação da educação. Na verdade, ele é basicamente um aplicativo, um programa de quiz, né, de perguntas e respostas, e é um dos mais utilizados pelos recursos que ele possibilita, bem como também pela praticidade que ele apresenta. Tá, então essa parte a gente vai falar sobre como gamificar uma prática educativa utilizando tecnologia, mas também teremos um momento de falar um pouco de como fazer essa gamificação sem o uso dessas novas tecnologias. Tá? Então, claro que existem vários aplicativos, existem outros programas para se fazer isso, né, para gamificar, como a gente diz, ou seja, trazer a lógica do jogo para a sala de aula, mas eu vou ficar somente com o Kahoot por uma questão de tempo e também, obviamente, da praticidade que ele apresenta. Tá? Então, vou mostrar a vocês aqui desde como chegar e como utilizá-lo basicamente. Então, eu vou só compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente poder fazendo isso juntos. Bom, sendo assim, como eu encontro o Kahoot? Primeira coisa é ir lá no buscador de sua preferência, aqui, Kahoot. E o primeiro que aparecer, você vai clicar. Bom, provavelmente vão aparecer esses dois links aqui para vocês. Então, vá nesse segundo aqui, Kahoot Learning Games. Esse primeiro aqui é para quem vai jogar, né? Para quem vai responder as questões colocadas pelos professores. Então, se você vai criar um novo Kahoot, né, vai criar um conjunto de questões, vá nesse link aqui. Clique nele. Vocês vão perceber que o Kahoot ele é um site em inglês, tá? Mas para quem entra pelo Google, isso é uma dica importante. Quem entra pelo Google, uma vez dentro dele, você clica no botão direito, ou do seu mouse, ou do seu notebook, e vai aparecer essa opção, traduzir para o português. Você clica nela, aguarda um pouquinho e o site ele traduz para o português. Né? Então facilita. No caso, quem acessar ele pelo aplicativo, que também é uma possibilidade, eu não encontrei essa opção, mas é um inglês básico que dá para você ir se movendo se você tem um certo conhecimento ali de inglês, tá bom? E pelo computador você tem essa opção desde que você procure pelo Google, entre pelo Google. Bom, sendo assim, você vai, aqui tem a parte para você se conectar, né, ao Kahoot. Você já está nele, então você vai lá no lado direito no alto, conecte-se, clica. Gente, só lembrando que eu não vou falar aqui do aplicativo, porque é óbvio que o aplicativo tem algumas diferenças, né, pela própria natureza do celular, mas é basicamente a mesma coisa, tá? Então eu só vou falar aqui no caso do programa do computador. Então, veja bem, aqui já abriu, vocês veem aqui o meu nome. No caso, para quem nunca utilizou, a primeira coisa que vai aparecer é uma página pedindo para você criar lá o seu login. Né? Vai pedir seu e-mail, é uma coisa muito simples e muito rápida. Pede o seu login, na verdade, pede o seu e-mail, né? E ali um login, um nome que você vai utilizar e uma senha. Pronto, assim que você coloca, ele automaticamente já cria a sua conta e já abre uma página similar a essa aqui, tá? Isso aqui, caso vocês se interessem, depois você venham e vá explorando, né, cada coisa dessas daqui. Basicamente, para início, quem está iniciando, importa aqui duas coisas. Kahoots, né, aqui nessa barra de menu, são os, vamos dizer assim, os quizzes que vocês já fizeram, né, que já estão prontos. Então, você vai lá, clica, e ele vai mostrar aquilo que já tem feito. Né? Eu tenho dois feitos aqui como teste, os dois são ligados à atividade desse curso, tá? Só para vocês virem. Inclusive, um desses daqui eu vou utilizar no nosso tópico da semana. Então, vou voltar aqui, porque o que me interessa é que vocês vejam essa página inicial
e vai em criar. Vocês viram que quando eu voltei, né, ele novamente traz aquela tela traduzida e eu vou em crio, né, crio ou create, como vai aparecer em inglês. Bom, e aí você tem essa parte aqui que já aparece como New Kahoot, né, o novo Kahoot. Eu clico nele. Bom, gente, aqui, ó, você tem basicamente tudo que precisa para criar um novo Kahoot. Só ao final dele é que ele vai pedir um nome, né? Então é claro que essa atividade, como qualquer outra, ela tem um nome, mas ele só pede no momento em que você vai criar, tá? Bom, então vejam bem, nós temos aqui basicamente, aqui em cima, um lugar para você colocar as questões, né? Click to start typing your question. Então, eu vou botar ali uma questão, uma pergunta, algo que eu estou pedindo para o aluno, né? O que é gamificação? Então, aqui em cima fica a pergunta, eu já estou começando a criar. Aqui eu tenho o limite de tempo que está previsto para o aluno responder essa questão. Veja bem, alguns professores trabalham essas questões já na sala de aula, né? Mas, claro, isso só deve ser feito se o aluno tem as condições, se não há uma restrição de acesso, se a escola tem internet, se o aluno tem celular e tem uma boa internet à disposição, ou, como geralmente é feito, para casa, né? Então, em casa, assim que o aluno acessar a atividade e abrir essa questão, ele vai ter esse tempo aqui para responder, mas eu posso mudar. Então, clicando nele, vocês vão ver que aparece outras opções, inclusive com menos tempo, 5, 10 segundos, 20, 30, 60, 90, 120 e 240. Então, você marca aquele que você achar que é mais adequado para as questões. Para o modelo que eu deixei para vocês no Moodle, eu marquei, acho que todos esses 60 segundos. Então, eu clico aqui. Embora ele esteja marcando aqui os 20, ele permanece, mas lá nas formatações ele marca os 60. Bom, depois do limite de tempo, você tem aqui embaixo a pontuação que você quer marcar para essa questão, tá? Então, aqui o Kahoot ele traz para você 3 possibilidades pré-definidas. Eu cliquei ali 0, se eu clicar aqui no meio, 1000, e se eu clicar aqui, 2000. Né? É a pontuação que vale cada uma dessas questões. E aí, bom, em que implica essa pontuação? Eu devo deixar com ou sem? Depende muito da sua necessidade pedagógica. Se você acha que não é interessante pontuar, não é esse o objetivo do quiz, é mais adquirir conhecimento, é fazer uma avaliação do que o aluno sabe, eu recomendo botar 0. Né? Se você quer criar ali um movimento, uma dinâmica de competição, aí você define quanto vale cada uma. Inclusive, para cada questão, você pode botar valores diferenciados. Né? As questões mais difíceis você pode botar 2.000 pontos, outras você bota 1.000. Inclusive, tem professores que costumam iniciar seu quiz com a primeira e a segunda questão sem valer ponto. E aí depois é para valer, né? Gerando aquela competição, vamos dizer, em sala de aula, sempre uma competição saudável. Tá? Bom, então a pergunta já está lá em cima. Aqui é onde eu vou colocar as minhas opções, tá? Tanto a resposta correta, quanto também as outras opções erradas. Então, bom, deixa eu clicar aqui e eu vou colocar a primeira opção ali, como você está vendo. Então, o que é gamificação? É uma abordagem tradicional, componente curricular, metodologia ativa ou sinônimo de ensino híbrido. Bom, vocês estão vendo que na medida em que eu fui colocando as respostas, foram aparecendo esses círculos que ficam pulando aqui. Eles estão pulando porque estão tentando chamar a tua atenção para o fato de que a resposta correta ainda não foi marcada. Então, você deve marcar a resposta correta. Né? Então, a gamificação, ela é uma metodologia ativa. Fui lá no círculo, marquei, né? Então, pronto, sua questão ela já está toda formatada, ela está prontinha. Tá vendo? Aqui para baixo não tem mais nada, então é isso que você tem que fazer na questão, ela já está feita. Você pode, inclusive, aqui neste espaço, colocar uma imagem.
Você pode colocar uma imagem, um pequeno vídeo para cada questão. Bom, então o Kahoot é uma ferramenta fácil de utilizar, é muito bacana. Criei a questão, quero criar mais uma, eu venho aqui no lado esquerdo, ó, adicionar pergunta. Essa aqui já está feita, bom? Adicionar pergunta. Agora aqui é interessante, vejam bem, apareceu esse quadro, então vocês percebem que essas duas tarefas, questionário verdadeiro ou falso, elas não têm essa marcação, né? Esse triângulo laranja com uma coroa. Gente, todas essas outras opções de tarefas, elas são exclusivas para quem é assinante, tá? Que é o chamado plano premium, por isso que tem essa coroazinha aqui fazendo referência ao prêmio, né? Ou seja, é para quem assina. Muito bom, mas para quem não quer pagar, tem a opção de graça também. Então, essas duas opções, questionário verdadeiro ou falso, você pode usar tranquilamente, que é de graça. Então, olha só, eu tenho dois tipos de perguntas que eu posso misturar. Vamos supor, a segunda questão eu já não quero fazer estilo questionário, eu quero fazer estilo verdadeiro e falso. Gente, a lógica é basicamente a mesma. Claro, aqui em cima, ó, click to start, eu vou colocar a questão. Né? No caso, uma frase em que eles vão ter que dizer se aquilo é verdadeiro ou falso. Né? Vamos supor, a gamificação só pode ser realizada mediante novas tecnologias. Pronto, verdadeiro ou falso. Então só tem essas duas opções, né? No caso aqui em inglês, true, verdadeiro, false, para falso, né? Isso aqui, gente, é falso, tá? Então já marquei. Porque assim, embora a gamificação, inclusive como a gente está fazendo aqui, ela tenha uma ligação, ou possa ter uma ligação muito forte com as tecnologias, no sentido de que estas ajudam a desenvolver a gamificação, eu posso perfeitamente gamificar uma atividade de sala de aula sem usar as novas tecnologias, tá? Que a gente vai falar um pouco disso também na outra parte desse vídeo. Então, eu posso gamificar com tecnologia, mas também eu posso gamificar sem a tecnologia. Então, essa afirmação ela é falsa. Marquei aqui, vejo lá, olha, esse 20 segundos eu acho pouco, vou marcar 60. Embora ele aqui esteja com algum probleminha mostrando, no geral, quando você vai olhar, ele salva a modificação que você fez. Vamos supor que essa aqui eu quero botar ela valendo 2.000 pontos. Então, eu venho aqui em pontos, modifico. 2.000 pontos e ela está pronta. O que é que eu tenho que fazer agora? Se eu quiser adicionar mais uma questão, eu vou lá em adicionar pergunta aqui na esquerda e clico, tá? Bom, e aí eu escolho, agora eu quero fazer outro verdadeiro e falso ou eu quero fazer um questionário. Bom, aí é você que decide. Vamos supor que eu terminei, não quero fazer mais nada. Então, quando eu terminar tudo, eu posso antever como vai ficar a atividade e eu posso colocar aqui o feito, né? Quando eu clicar aqui, vai salvar tudo que eu fiz, todas as questões, sejam elas 2, 10, 15, e vou colocar um título, né? Vamos supor, aula de gamificação, como eu estou colocando aqui. Posso botar uma descrição aqui embaixo, aula do curso, de metodologias ativas, ou então eu posso botar uma mensagem para os alunos, né? Uma mensagem de recepção. Sejam bem-vindos à aula, sejam bem-vindos à atividade. Né? E aí também aqui é optativo. Aí eu venho aqui nessa parte verdinha e continuar. Validando. Pronto. Embora ele diga aqui que deu algo errado, ele está ali salvando. Bom, e aí onde é que eu vou achar isso que eu fiz? Tá? Vocês desculpem, na verdade é o meu computador que está um pouquinho lento. Vou lá nos Kahoots, ali em cima, e ele vai aparecer aqui, ó. Vocês lembram, antes de eu fazer esse modelozinho aqui com vocês no vídeo, eu tinha esses dois embaixo, né, esses dois Kahoots pronto, gamificação e atividades de gamificação, e aqui é o novo que eu criei com duas questões. Inclusive, ó, eu posso entrar nele para editar e eu posso jogar para ver como ficou. Né? Se eu clicar lá em jogar, eu vou colocar aqui em assim. E eu posso, inclusive, ó,
atribuir o desafio. Eu posso colocar a data, até quando ele vai. Vamos supor que eu quero colocar aqui, sexta-feira 14, que é quando termina o nosso curso. E aqui eu posso botar até que horas do dia os alunos podem responder. Isso é muito legal. Vamos supor, até 22 horas da noite, né? Eu dou o dia inteirinho. Até sexta-feira, até às 22 horas. Bom, e aí eu crio, atribuo um desafio. Bom, gente, agora chegou no finalzinho. Aqui é a parte onde você vai convidar, né, os seus estudantes, as suas estudantes, para jogar. Como é que eles vão ter acesso? A gente tem duas maneiras, tá? A primeira é você vir aqui em copiar o URL, você copia esse endereço eletrônico, e aí, olha só, você pode compartilhar ele em vários lugares. Você pode, uma vez copiado o URL, você pode colocar no grupo do WhatsApp, você pode mandar no e-mail grupal, você pode mandar, enfim, para vários lugares, inclusive aqui, ó, Facebook, Twitter, tem várias maneiras de compartilhar. Basta clicar aqui, vai lá onde você quer deixar e você coloca o link lá. Inclusive, no nosso tópico do Moodle, tem um link lá onde vocês vão acessar um Kahoot que eu fiz, não esse aqui, né? Um que já estava pronto, que eu fiz com mais cuidado e tal, e botei lá. Eu copiei aqui e joguei dentro do Moodle. Então, copiando o link, ele te dá a possibilidade de jogar virtualmente em qualquer lugar que aceite um link, tá? Mas tem outra possibilidade. Qual é a possibilidade? Vamos supor, já é muito difícil, mas tem uma pessoa ali que ela é totalmente aversa a redes sociais, né? Então, você pode dar a ela o PIN do jogo. Vocês estão vendo aqui, ó, logo abaixo do copiar o URL, a gente tem o PIN do jogo, esse número. Bom, basta ele ter acesso a esse número que ele consegue também acessar. Então, como é que ele vai fazer isso? Você pode dar esse número na sala de aula, né? E aí ele vai num site chamado Kahoot It, que é aquele que eu fui no início, né, onde pedia o Kahoot PIN. Vamos botar Kahoot. E voltar mais ou menos aquela primeira imagem que a gente tinha. Aqui, ó. Play Kahoot, que é o Kahoot It. Então, esse aqui, Learning Games, é onde você vai criar, você vai para criar o quiz, e esse aqui é o que os alunos vão procurar para responder. Então, ele clica aqui, e é muito simples, olha, basicamente, ó, tem um lugar para o PIN, ele vai colocar aquele número lá. Uma vez que ele coloca o número, que eu nem lembro qual era o número, não tem problema, dá Enter, ele estará automaticamente na sala para responder. Eu vou lá na nossa página do curso e vou entrar para vocês darem uma olhadinha como vocês vão encontrar lá. A atividade Kahoot, está aqui o link, né? Vocês não vão visualizar ele até segunda-feira, né? É quando abre a atividade. Aqui ela já está aberta para mim, então quando vocês entrarem lá, ele já vai te encaminhar para o meu Kahoot, não precisa, né, do PIN. Então aqui ele está perguntando se é o Wilson, porque eu já entrei aqui como Wilson, como se fosse um aluno. Então eu vou dizer que não, no, not me. Tá? Então ele vai perguntar o seu nome, né? A pessoa coloca lá, meu nome Jorge, é um apelido, isso é legal também, porque ele permite que os alunos coloquem seu apelido e vai ficar gravado lá na plataforma. Ok, go. Uma vez que eu coloquei meu nome, ok. Jorge já aparece agora. A atividade de gamificação, e aí, ó, contagem regressiva, inicia. O que é gamificação? Espera a linhazinha passar aqui embaixo e ele abre para você com som, e aqui, ó, o contador regressivo. Lembre-se que para o professor do outro lado aparece o número de pessoas que vai respondendo. Então ele tem aqui as opções, né? O que é gamificação? Vamos responder errado, né? Uma que a gente sabe que não é para ver o que acontece. Wrong, né? Então, errado. O aluno vai lá e next. Viu aqui a pontuação dele? Né? 0 e 0 até agora, né? Next. Próximo. Próxima questão, verdadeiro e falso. A gamificação é uma metodologia ativa. Verdadeiro ou falso? Aí vamos supor que o Jorge vai lá e verdadeiro.
Correct. Aí ele vai next. Então, olha só. Nós aqui estamos jogando juntos, inclusive, né? O que ele acerta também vale para mim. Então, o Jorge aqui fez 951 e eu fiz 976, porque eu acabei entrando como uma dupla. Então, ainda tem essa possibilidade de se entrar grupos ou dupla. Next. E assim vai. Né? Então, ó, terceira questão. Bom, mas aí tá bom porque vocês vão responder. Né? Então, eu vou sair daqui. E basicamente é isso. Deixa eu só parar aqui de compartilhar. Bom, gente, e então acho que essa era a ideia, né? Era para ser realmente um mini tutorial. Talvez tenha ficado até um pouco longo, mas deu para explicar com uma maior clareza como funciona o Kahoot, então vale a pena. Aqui são apenas algumas dicas, então é um universo ali para você explorar, né? Tem muito mais coisas que você pode mudar. Depois de feito uma questão, você pode voltar e editar, trocar a imagem, mudar a resposta. Então ele te dá uma liberdade muito grande. Aí você vai deixando do jeito que você quer até o momento em que você libera o PIN, que é aquele número, ou libera o link para os alunos e as alunas acessarem. Então, espero que tenha ajudado aí quem quiser, a partir de agora, fazer uso do Kahoot, que já é utilizado por muitos e muitas educadoras. Oi, pessoal. Essa parte do nosso vídeo ela é dedicada àqueles que querem, estão interessados em gamificar a sua prática educativa, algumas atividades, mas não querem necessariamente fazer uso de novas tecnologias e querem aprender a organizar melhor uma atividade. Então, essa é uma sugestão, tá? Lembrando que, obviamente, a gamificação ela não precisa estar atrelada a uma nova tecnologia ou à internet. Isso aí só pode ser feito, inclusive, se os alunos e a escola têm suporte para tal. Mas se a escola não tem, ou os alunos não têm, ou ambos não têm, eu tenho possibilidade sim de fazer algumas atividades gamificadas a partir de outros recursos, tá? Então eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente poder ver esse modelo de organização dessas atividades. Bom, gente, essa atividade aqui, na verdade não é atividade, essa forma, esse recurso de organizar as atividades, se chama Canvas da gamificação. Então, na verdade, ele é um formulário onde contém basicamente 10 itens, e são a partir desses itens que eu vou planejar a minha atividade. Claro, aqui em cima a primeira coisa é dar um nome a essa atividade. Vamos supor que eu vou botar viagem ao museu, e aí vocês vão entender por quê. Né? Eu já preenchi aqui com um exemplo, pretendo dar um segundo exemplo, mas eu vou falar primeiro do que se compõe cada parte dessas, que se orientam por cores. Tá? Então, as cores significam que essas áreas da mesma cor elas têm umas afinidades. Então, a primeira área a ser preenchida é a necessidade pedagógica, essa primeira em amarelo aqui. O que é uma necessidade pedagógica? Uma necessidade pedagógica é uma necessidade que você, educador ou educadora, sente na sua aula. Tá? Então, é uma dificuldade, ou seja, eu estou com dificuldade em quê? Eu estou com dificuldade de explicar um conteúdo, eu estou com dificuldade de que os estudantes façam a tarefa de casa, eu estou com dificuldade de relacionamento com os alunos. Então, essa atividade de gamificação, ela responde a isso, tá? Ela responde diretamente a essa coisa que me toca, a essa necessidade, uma dificuldade que eu encontro em sala de aula. Vamos supor que a minha dificuldade no momento é com relação a um certo conteúdo, tá? Sei lá, conteúdo... Pode ser qualquer conteúdo, pode ser o conteúdo na geografia de relevo, na física, não sei, as leis da termodinâmica, enfim, na química, o modelo de átomo, o modelo atômico, enfim, é o conteúdo que está se tornando um desafio para você, ou explicar, ou dos alunos entenderem. Ligado às necessidades pedagógicas, a gente tem a meta de vitória. Isso é importante pensar. Essa meta, esse objetivo, gente,
não é objetivo pedagógico, tá? Não confundir com aquele objetivo do plano. É a meta para ganhar o jogo. Afinal de contas, a gamificação é um jogo. Então, assim, o que é que o aluno tem que fazer para ganhar esse jogo, tá? Então, eu botei aqui milhas de viagem. Então, a meta é, eu vou complementar mais, responder questões e ganhar mais milhas de viagem. Essa é a meta para ganhar o jogo. Então, aqueles que ganharem mais milhas de viagem são os vencedores e vão ter alguma recompensa. Gente, as milhas aqui de viagem são fazendo referência às milhas de quem viaja de avião, enfim. Né? São milhas de viagem mesmo. É um jogo, né, gente? A gamificação é lúdica, que eu posso trocar perfeitamente por pontos, né, por uma pontuação, quem pontua mais, quem pontua menos. Se for criança, eu posso trocar por moedas de ouro, quem acumula mais moedas, quem acumula menos, enfim, usa a sua liberdade criativa aí. No caso, eu escolhi milhas de viagens, que obviamente vocês vão entender melhor quando eu explicar toda a atividade. Aqui embaixo, nesse quadrinho verde claro, a gente tem a dinâmica, é como ganhar. Né? Então, como ganhar é acumular mais milhas através de um quiz, desculpa, tem um errinho aqui, um quiz em sala de aula. Então, vai ser uma atividade que eu vou fazer em sala de aula e é lá respondendo essas questões que eles vão ganhar as milhas ou os pontos, tá? Mecânica. Gente, a mecânica significa as regras do jogo. Todo jogo ele tem que ter uma regra ou regras. Aqui no caso, eu tenho 3 regras. Posso colocar mais, tá? Quem define as regras aí é o professor. Então, por exemplo, regras. Dividir em grupos. O jogo ele é grupal, não é individual, é em grupo. Outra regra, fazer questões para os outros grupos responderem, né? Vamos supor que isso é uma regra. Ou seja, cada grupo, vamos supor que eu divido em 4, 5 grupos. Cada grupo deve fazer perguntas para os outros grupos, tá? Então, essa é uma regra. Eu penso perguntas a partir de um texto que eu dei e passo para outro grupo. Vamos supor, cada grupo tem que fazer de 5 a 10 perguntas. Fez as perguntas, tem um tempo. Passa para outro grupo, o grupo tem um tempo para responder. E aí, outra regra que eu posso colocar é que cada acerto vale 10 pontos e cada erro perde 10 pontos. No caso, como eu estou trabalhando com a ideia de milhas, eu posso colocar que cada acerto vale 10 milhas, né? Então vou apagar aqui pontos e botar milhas, e que cada erro o grupo perde 10 milhas. Tá? Gente, e aí está nas suas mãos dizer essas regras, inclusive a meta, tá? Vamos supor, vai ganhar recompensa quem faz mais milhas, ou quem faz a partir de tantas milhas, né, para não excluir os outros, né? Ou seja, deixar ali um grupo. Quem fizer a partir de, sei lá, 60 milhas vai ter direito à recompensa. Tá? Vamos dizer que está em jogo 100 milhas aí. Quem conseguir fazer pelo menos 60 já tem direito à recompensa. Ou 70, aí você vai vendo qual se adequa mais à sua atividade. Aqui embaixo, em verde também, a gente ainda tem elementos, estrutura e caracteres, que aí é a estética de como vai acontecer o jogo. Tá? Vamos supor, se eu vou ter milhas, deixa eu tirar esse exemplo aqui, que é de outra coisa. Se eu vou ter milhas de viagens, então quais são os elementos que tem que conter? As milhas, né? E eu devo ter alguma coisa onde eu vou acumular essas milhas. Né? Vamos botar assim um quadro de milhas, onde eu vou registrar. Né? Esse quadro ele pode ser feito um cartaz em sala de aula, ou se você tem slide, você pode trazer toda a aula um slide com o nome dos grupos, né? E aí, como não é individual, não é nome dos alunos, é o nome dos grupos, e é legal que os grupos podem escolher seu nome, isso é muito legal para a gamificação. E, ao lado do nome de cada grupo, o número de milhas que eles contêm até aquele momento. Tá? Então, esses são os elementos que eu preciso. Então, é uma atividade simples. Eu preciso de milhas, né, que eles vão conquistando conforme respondem ou não as questões dos outros grupos, e um quadro, que pode ser um cartaz mesmo, cartolina, nome do grupo, e lá eu posso fazer várias tabelas, e a cada dia eu vou marcando as milhas e vou somando. Tá? Isso aqui, esses elementos que eu criei, a dinâmica e a mecânica, dizem respeito também a um feedback. Eu vou falar agora desses 2 quadrinhos aqui, que é um amarelo claro. Tá?
Bom, eu vou começar a falar pelas restrições e depois eu falo do feedback. Então, aqui, ó, nesses 5 elementos que eu falei primeiro, vamos dizer assim, está a estrutura do jogo. Aqui eu vou ver como é possível realizar ele. Primeiro, restrições. Existe alguma restrição para o meu jogo? Isso é uma questão importante. Por quê? Vamos supor que eu tenho um jogo que precisa de muito espaço físico e a minha escola não tem quadra, então já é um limitador, tá? Vamos supor que eu pensei numa atividade que precisa de smartphone e computador. E aí, de repente, uma restrição pode ser o fato de que nem todos os alunos têm computador e smartphone. Então, esse item aqui, ele te ajuda a pensar se é possível realizar aquela atividade ou não. Se ela não é possível, você tem que pensar ou outra atividade, ou tem que remodelar essa daqui para que seja possível realizar ali no contexto da sua turma e da sua escola. As escolas têm limitações também. Nesse caso aqui da viagem ao museu, vamos supor, como é atividade em sala de aula com papel, caneta e formação de grupos, não tem, a princípio, nenhuma restrição. Porém, se eu prometer, vamos supor, que esse projeto aqui, os vencedores vão ganhar uma viagem ao museu. Essa viagem ao museu, ela pode ser um limitador. Vamos supor que a escola não tem ônibus, não tem condições. Aí, como é que eu vou fazer essa atividade? Então, a recompensa está ligada diretamente às restrições da minha escola. Né? Gente, todo jogo, se ele é competitivo, ele precisa ter uma recompensa. Os ganhadores vão querer ganhar alguma coisa, que obviamente não precisa ser necessariamente uma coisa material, tá? Mas tem que ter até para manter a motivação daqueles que estão jogando. Então vamos supor que eu penso, no final, os que tiverem mais milhas vão poder viajar comigo ao museu, Museu de Brenan, em Recife. É um exemplo. Né? Bom, então, aí eu tenho que ver se há condições, se essa viagem ela é uma restrição ou não. Se a escola tem ônibus, então eu tiro. Então a viagem não é uma restrição, ela não tem nenhuma. Tá? Então, esse quadro é só para você pensar se a sua atividade ela é realizável. Aqui embaixo a gente tem o quadro do feedback. Ele é importante. Por exemplo, como é um jogo e provavelmente ele pode durar muitas semanas, é preciso estar claro como vai ser esse feedback para os estudantes. No nosso caso, como eu vou ter um quadro de milhas, esse será o feedback. Tá? Então, assim, esse feedback ele tem que ser toda aula, ele tem que ser toda semana. Aí você pode combinar com os alunos, para eles poderem ver, por exemplo, quantas milhas ele já tem, que às vezes, no decorrer de várias semanas, eles perdem a noção. Quem está com mais, quem está com menos, se eu estou perto do primeiro colocado ou não. Então, esse feedback é fundamental para manter os alunos e as alunas motivados, inclusive. Tá? Aqui abaixo do feedback, eu tenho um quadro que é muito fácil de marcar. Perdão, deixa eu subir aqui novamente. É esse vermelho aqui, na verdade, é só para você marcar com X se essa atividade gamificada ela é competitiva ou cooperativa. Então, nem todo jogo ele é competitivo, tá, gente? Eu posso dizer que a maioria deles são, ou a maioria dos quais a gente conhece. Mas existem jogos de colaboração, ou seja, jogos que os grupos não estão competindo entre si, ou os alunos não competem entre si, mas que eles colaboram, ou seja, a vitória ela é dada na colaboração. Então, nesse caso aqui, das milhas de viagens, ela é competitiva, então eu botei um X aqui. Tá? Nesse último quadro aqui, amarelinho, é quem vai jogar. Nesse caso, a turma toda. É o público que vai participar dessa atividade gamificada. E aí você pode colocar mais dados, a idade dessas pessoas, se são crianças, se são jovens, se são adultos. Pode colocar a série, qual é a etapa da educação na qual elas estão. Tá? Então, chegando em quem vai jogar, você fecha o quadro e sua atividade está pronta. Então, isso aqui é só um exemplo. Tá? Inclusive, a viagem no museu é um exemplo de uma atividade gamificada que eu dei para vocês. E aí, claro, a atividade varia muito de acordo com a maturidade do público. Por isso que é importante pensar lá embaixo quem é este público. Eu posso mudar de milhas para outra coisa. Por exemplo, pessoas ou professores que trabalham com crianças gostam de trabalhar muito com uma gamificação chamada Baú do Tesouro. Mas ela é basicamente a mesma coisa, tá, gente? Com algumas modificações. Por exemplo, vamos supor essa atividade ela é muito utilizada, em vez de conteúdo, para tarefas de casa.
Tá? A meta é fazer tarefas de casa e ganhar mais moedas. Claro, aí a dinâmica, né? Como é que ele vai ganhar essas moedas? Aí aqui já não é mais milhas, é moedas. Eles vão ganhar para cada atividade de casa que eles fizerem, por exemplo, né? Então, toda semana, quando eles entregam uma tarefa, eles ganham uma moeda de ouro. Bom, quais são as regras? Nesse caso, já não é em grupo, é individual. Qual pode ser outra regra nesse caso? Entregar a tarefa no prazo. Então, mesmo que ele entregue, mas entregou fora do prazo, não ganha moeda. A mesma coisa com feedback. Um cartaz em sala de aula já dá conta, só que aí esse cartaz ele tem que vir com o nome de todos os alunos e ao lado várias colunas, né, com os dias, com as tarefas, e quando ele entregar a tarefa, pinta lá, coloca uma moedinha de ouro. Né? Então são adaptações. Basicamente, eu estou montando outra atividade de gamificação. Claro, os elementos, a parte estética, o que é que tem que ter ela? Tem que ter moedas de ouro e tem que ter um baú. Esse baú pode ser o cartaz, tá? É só a ideia mais imaginativa do projeto. Ele é competitivo e aqui embaixo eu boto quem vai jogar, né? Quem é esse público aí. Viu, gente? Bom, eu vou parar aqui a apresentação só para a gente encerrar. Então, esse é o exemplo da Canvas. A ideia é deixar para você esse formulário lá no Moodle também, né, porque aí você tem uma ideia, eu posso deixar ele até preenchido para que você possa lembrar. E é uma opção, né, que aí, com essas duas, vamos dizer assim, propostas que eu deixei, são ilustrativas de como a gente pode trabalhar a gamificação sem recorrer à internet ou a coisas virtuais, o que exige aí uma estrutura melhor, né? Porque tem gente que acha que só dá para fazer gamificação se eu trabalho com programação, não é verdade, tá? Vocês viram que até com caneta, papel e formação de grupos eu gamifico, tá? Gente, então é isso, o vídeo encerra por aqui, eu espero que tenha ajudado na compreensão da gamificação.